Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus, que a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco neste domingo, quando nós queremos refletir nas palavras do Salmo 23, destacando o versículo número 1, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Estimados de Cristo Jesus, provavelmente o Salmo de número 23 é o texto mais conhecido da Palavra de Deus. Juntamente com alguns outros versículos, este texto está presente na memória, ele logo é lembrado, sobretudo o versículo número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E então, eu inicio este momento com uma pergunta. Nada me faltará? Será mesmo? Quando nós ouvimos estas palavras do Salmo, quando nós lemos este Salmo no culto, será que nós não ficamos imaginando coisas que nos faltam? Será que não ficamos questionando o Senhor na nossa saúde, nos nossos bens, na falta de paz em nosso mundo, na falta de tranquilidade, na falta de amor? As leituras de hoje nos apontam para o Senhor como o bom pastor, Cristo como a pedra angular, e a nossa resposta. No texto da leitura de 1 João nos fala da nossa vida em amor. Nós demonstrarmos amor para as pessoas, ou seja, não deixá-las em necessidade. Mas se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, será que eu preciso da ajuda de outras pessoas? Será que não deveria tudo cair do céu ou eu abrir os olhos e acontecer? Muitas pessoas acham que Deus assim deve agir, que Deus deve atender todos os nossos desejos, anseios e caprichos. Mas não é isto que a palavra de Deus nos diz. E não é isto que o Salmo 23 nos aponta. Sim, o Salmo 23 não está falando de provisão, de providência material. Mesmo que o Senhor nos diga, peçam, batam, procurem, e eu vou atendê-los. Podem pedir o que quiser, que eu vou dar para vocês. Eu vou atender às suas orações. Nós devemos sempre orar a Deus nas bênçãos, pedindo bênçãos materiais, tudo que nos é útil neste mundo, para a nossa vida corporal, e isso inclui nossos bens, inclui o fruto do nosso trabalho, isso inclui a nossa saúde, a nossa família, bons governantes, tudo que é pertinente à nossa vida material, nós devemos orar, Senhor, devemos pedir o que nós queremos e colocar na oração, se for da tua vontade, Senhor. Se for da tua vontade. Porque se não for da vontade do Senhor, Ele não vai dar. Se não for bom para nós, Deus não vai conceder. Se nós temos algo que não é bom, não veio do Senhor. Se não veio do Senhor, veio dos inimigos de Deus, que são nossos inimigos. O mundo, o diabo e a nossa própria carne. Nós estamos em constante luta contra eles. Eles são os lobos que querem nos afastar do pastor Jesus. Este final de semana também é conhecido como o final de semana do bom pastor. E nesse final de semana sempre está presente o Salmo 23. Então nós lembramos estas palavras, mas hoje eu quero olhar somente este primeiro versículo, que assim como o Salmo 23 talvez é o texto mais conhecido da Bíblia,
o versículo 1 do Salmo 23 talvez seja o versículo mais conhecido, se não de toda a Bíblia, pelo menos do Antigo Testamento. E mesmo assim, eu ouso dizer que é o texto mais incompreendido de toda a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Essa é uma afirmação que o salmista Davi está fazendo e que nós também o fazemos. E assim como as ovelhas ouvem o pastor, nós devemos ouvir o Senhor. Nós devemos ouvir a sua voz. Devemos seguir os seus caminhos. Devemos confiar aos pastos que Ele nos guia. Devemos confiar nos meios que o Senhor nos deu para operar a fé, o perdão e o fortalecimento. E hoje nós já vimos parte destes meios que o Senhor escolheu para fortalecer, para operar a fé e para perdoar os pecados no sacramento do batismo. Quando o pequeno Mateus foi trazido à pia batismal, para através da água e da palavra, o Espírito Santo agir no seu coração. Poderia ser convertido de outra maneira? Pela ação da palavra de Deus. Mas não quando criança, não quando bebê. Quando bebê, Deus age desta maneira. Deus escolheu este modo para agir. Este é o pasto que Deus nos encaminha. Este é o caminho que Deus escolhe. Por isso nós devemos entender quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, eu estou dizendo, eu vou segui-lo. Jesus instituiu o batismo após a sua ressurreição, quando ele disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é importante nós lembrarmos que nós devemos seguir o bom pastor Jesus. Devemos seguir o que ele orienta. E nos textos de hoje nós temos diversas palavras importantes que são rejeitadas por aqueles que dizem, o Senhor é o meu pastor. No final da leitura de Atos dos Apóstolos, nós temos 2 versículos fundamentais para aqueles que se dizem serem ovelhas de Jesus ou confiantes em Jesus, refletirem. Primeiro, quando Pedro está falando para as autoridades religiosas da época, que o prenderam, ele e ao apóstolo João, porque eles estavam falando somente que Jesus ressuscitou e que por causa disso nós também vamos ressuscitar. E então Pedro diz, citando o Antigo Testamento, algo que aqueles líderes conheciam muito bem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Aqui os construtores são os líderes religiosos. E eles rejeitaram a pedra principal. Jesus, o bom pastor. Aquele que no evangelho de hoje nós ouvimos que dá a vida pelas ovelhas. E então, Pedro continua dizendo, e aqui esta mensagem vai para todas as pessoas, todos aqueles que dizem que o Senhor é o meu pastor. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A salvação é obra, é exclusiva de Cristo. Nada passa por nenhum outro caminho, nenhum outro modo. Nós não podemos ajudar na nossa salvação. Nossas obras não servem para isso. Nós não contabilizamos pontinhos no céu pelo que nós fazemos. Nós simplesmente, quando praticamos uma obra na fé em Cristo, nós estamos testemunhando o que Jesus já fez por nós. Por isso que o apóstolo João escreveu, o amor é reflexo da fé. Se nós dizemos que temos fé, temos que ter obras também. O apóstolo Tiago também escreve isso na palavra.
E nós devemos lembrar que quando nós dizemos, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, também podemos dizer que não faltará oportunidades de demonstrarmos o amor de Deus para as pessoas que nos cercam. Talvez Deus esteja nos abençoando com bens para que nós possamos ajudar outras pessoas. Talvez nós estejamos privados de bens para sermos ajudados por outras pessoas, para outras pessoas demonstrarem o seu amor e a sua graça, com a sua confiança em Deus, na sua provisão, de que nada nos faltará, pois é o Senhor quem nos abençoa. Lembrem, este texto não fala sobre materialismo, mas nós podemos enxergar orientações aqui para a nossa vida material. Se nada vai me faltar, então eu devo confiar no Senhor, devo confiar que isto vai acontecer e assim ajudar a meus irmãos que passam dificuldade, passam necessidade, como igreja, como cristão, como ser humano. Um ser humano redimido, perdoado, um ser humano que foi provido pelo Senhor com a fé que nós vimos hoje acontecer no coração do Mateus. Nada me faltará. Será mesmo? Será que nós temos esta certeza? E então eu trago duas colocações sobre o Salmo 23, uma presente na Bíblia de Estudo da Reforma e a outra, uma fala de Lutero. A primeira diz assim: pela fé Davi declara que nada lhe faltará, pois Javé é o seu pastor. Nosso bom pastor provê amorosamente tudo o que precisamos nesta vida, mas muitas vezes não reconhecemos que estes dons vêm dele. Em vez disso, focamos sobre as coisas que queremos e que não precisamos. Como é maravilhoso saber que o nosso bom pastor não nos negará suas bênçãos, que ele cuida destas necessidades e ainda melhor, que ele nos dá seu próprio Filho. Eu achei muito interessante a citação que diz ali, muitas vezes nós focamos sobre as coisas que queremos e que não precisamos. Porque isto é uma ação dos inimigos para tirarem a nossa confiança e a nossa centralidade em Deus na nossa vida. O diabo tentou fazer isto com Jesus diversas vezes durante o seu ministério. E nós temos ali principalmente na tentação de Jesus, onde nos é relatado 3 tentações, mas Jesus ficou 40 dias no deserto. E numa destas tentações o diabo diz: se tu me adorares uma única vez, se tu te ajoelhares a mim uma única vez, eu te darei todos os reinos do mundo, porque tudo é meu, tudo me foi dado. E então Jesus diz: ao teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Somente ao Senhor devemos render honra, glória e louvor. Somente ao Senhor devemos cultuar, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Alguns até chegam a dizer que esse texto bíblico, a tradução correta seria: o Senhor é o meu pastor, não faltará. Não tenho nada ali. Não está falando de coisas, mas está falando que o Senhor não faltará na nossa vida. E esta também é a realidade. Se o Senhor não faltará na nossa vida, eu não terei necessidade. Pois este é o Senhor que veio na cruz e morreu pelos nossos pecados. Este é o Senhor que veio carregar todos os nossos delitos, todas as nossas culpas e cravou-as na cruz. Morreu como um criminoso, como um condenado, sem ter cometido um único pecado. Um inocente na cruz. Ao lermos a palavra de Deus, nós sabemos o motivador disto. As autoridades religiosas da época.
Elas não gostaram do que Jesus estava dizendo, porque ia contra o que elas estavam ensinando, pregando e os seus interesses. E então nós, como cristãos e como igreja, devemos lembrar que nós não buscamos interesses aqui neste mundo, interesses materiais e mundanos. Nós buscamos a palavra do Senhor. Buscamos testemunhar isso conforme Deus nos orienta e nos traz. E é muito bacana nós lembrarmos a terceira estrofe do hino que nós cantamos, do hino Sou o Cordeiro de Jesus, e a terceira estrofe inicia assim: não devia me alegrar e ao meu Salvador amar? Esta é uma pergunta. Nós cantamos uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Eu não tenho que estar feliz, eu tenho que estar feliz o tempo todo em minha vida. E eu tenho que amar o meu Salvador. Porque Ele morreu em meu lugar na cruz. Ele me perdoou e Ele me dá a certeza de que Ele não faltará em nossa vida. E logo, se Cristo não falta, nada também faltará. E então o autor do hino conclui assim essa estrofe: ao findar a breve lida, achei eterna vida. Nos teus braços, bom pastor, canto alegre o teu louvor. Acharei a eternidade nos teus braços, Senhor, somente nos teus braços. Trago ainda então a citação de Lutero que eu comentei, que diz assim, falando sobre o Salmo 23, muito importante para nós: deves colocar diante de teus olhos, sem vacilar, sem duvidar, a vontade de Deus para contigo, para que creias firmemente que Ele quer e irá fazer grandes coisas também em ti. A fé é viva e ativa, penetra e transforma toda a pessoa. Ela te obriga a temer quando estás em alta e a poderes estar consolado quando te encontrares em baixa. E quanto mais alto te encontras, tanto mais podes consolar-te, coisa de que não é capaz nenhuma daquelas outras formas de fé. Lutero, esse texto está presente nas obras selecionadas, volume 6. Lutero está colocando que nós devemos, sem vacilar, sem duvidar, colocar diante de nós a vontade de Deus em nossa vida e seguir os seus caminhos. Que mesmo quando nós estivermos tranquilos, em alta, quando tudo estiver bem na nossa vida, nós temos que temer ao Senhor, pois devemos saber que dele é todas as coisas. E também quando nós estivermos lá embaixo, passando por sérios problemas, por dificuldades materiais, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, desenganados pelos médicos, num rompimento de relacionamento, quando nossa família virou as costas para nós, em todos estes momentos nós temos que estar consolados, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me conduz a pastos verdes, me leva a águas de descanso. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo, Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Essas palavras do Salmo 23 nos dão a certeza de que realmente nada me faltará. Nada me falta. Deus nos provê com tudo o que nós precisamos. E hoje fomos testemunhas disso. Pelo batizado, Deus proveu o Mateus da fé que ele precisa.
alimento, segurança, lar, Deus provê através dos seus pais. Na condução da sua vida cristã, Deus agora provê através dos pais, padrinhos e igreja. E Deus vai aumentando isso. Deus vai nos dando, além de obrigações, são nossas obrigações, sim. Mas nós não precisamos olhar desta maneira, nós temos que olhar como privilégio que o Senhor nos dá. Privilégio aos pais de poderem trazer a criança a ser batizada. Privilégio aos padrinhos que puderam testemunhar isto, continuarem orientando esta criança no caminho do Senhor, afinal fizeram um voto. Privilégio que nós, como congregação, podemos manter as portas da igreja abertas para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho, para que as crianças que foram batizadas possam crescer na fé, como hoje estão em escola bíblica, como ontem alguns dos nossos jovens estavam reunidos na escola, na instrução de confirmandos, como hoje à tarde jovens irão se reunir para a reunião de jovens. Todas estas são oportunidades que nós temos que encarar como um privilégio que o Senhor nos dá, de dizer, nada me faltará. Ele está nos provendo com tudo. Só que, como nós ouvimos, muitas vezes focamos em coisas que queremos, não no que nós precisamos. Nós sabemos que precisamos alimentar o nosso corpo, nós sabemos que precisamos de um teto para dormir de noite, nós sabemos que precisamos de uma coberta nos dias frios, talvez nem tanto aqui no Mato Grosso, mas lá no Rio Grande do Sul, mais. Nós sabemos destas nossas necessidades materiais, pagar os nossos boletos em dia, senão podemos correr o risco do nosso nome estar no Serasa, pagar multa e assim por diante, termos benefícios cortados. Mas e a nossa necessidade espiritual? Será que nós estamos cientes de que nós precisamos estar em contato com o Senhor, valorizando os meios da graça que o Senhor nos dá, que são os meios pelos quais Ele quer nos alimentar como cristãos? Batismo, palavra e santa ceia. Esses são os meios que Deus escolheu. Podemos questioná-los? Podemos dizer, mas o Senhor limitou, o Senhor escolheu pouca coisa. O chimarrão poderia ter entrado, um churrasco, reunião familiar. Se a palavra do Senhor estiver junta, Ele estará agindo. Mas os meios materiais que Deus escolheu, palavra, é batismo e santa ceia. Lá há os elementos visíveis do sacramento. E quando nós valorizamos e fazemos uso disso, nós estamos dizendo, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso que Lutero, ele diz, devemos colocar diante dos nossos olhos, sem vacilar, sem duvidar, a vontade de Deus para conosco. Nós enfrentamos diversos momentos de escassez material e de fartura material. Às vezes, nossa vida é como este slide, como esta foto. Muitas vezes, também espiritualmente, nós nos colocamos deste jeito. Quando nós nos distanciamos do Senhor. Quando nós desprezamos os seus meios da graça. E então devemos voltar os nossos olhos para esse texto, o Salmo 23, o versículo 1, e reconhecermos, o Senhor é o meu pastor. E aí, somos ligados automaticamente ao texto de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Se eu digo, o Senhor é o meu pastor, eu não devo ouvir outros que distorcem a palavra deste Deus.
que querem tirar a pedra principal do fundamento da nossa salvação e assim por diante. Que nós possamos sempre estarmos certos de que, tendo o Senhor como nosso pastor, nada nos faltará. Não duvidarmos, não temermos o que pode nos acontecer, mas sabermos que ao lado do Senhor nós estamos seguros e protegidos, porque Ele está a nos encaminhar, a nos conduzir e a nos dar a salvação. Não devia me alegrar e ao meu Salvador amar? Sim, devemos estar constantemente alegres, felizes e louvarmos o nome do Senhor, pois Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente bom pastor e Salvador, hoje e sempre. Amém.